E aí, pessoal, beleza? Vamos lá para mais um vídeo, tá certo? Eu quero responder a um comentário que surgiu aqui nesse vídeo, né, da lésbica cristã. E é interessante salientar também uma coisa, né? O quanto problemático foi os argumentos utilizados por essa cidadã, né? Como eu mostrei que uma coisa não invalida a outra. E quando você isola, né, tanto a parte aonde é dito que abominação é, né, um homem se deitar com outro homem, certo? E aí vai falar na realidade, para mentes maquiavélicas existe até brecha, porque não fala da mulher se deitar com mulher. Je Vocês perceberam isso? O texto não fala. Por quê? Obviamente, ali para a cultura local, para o que estava sendo estabelecido, pressupõe, ó, se homem não pode comer, imagine mulher com mulher, tá? Mas eu nem vou usar essa lógica. A gente pode ir para Romanos capítulo 1 ou 8, se eu não me engano, e já matar isso de vez, tá? Mas a questão é que no mesmo texto, tá, que está falando que é abominação homem se deitar com homem, vai falar de zoofilia, vai falar de incesto, né? Vai falar de toda a prática hedionda, certo? E lá na parte da barba, você vai ver que passa recomendações gerais, de comportamento, vestimenta e aparência, para se diferenciar, mas também o texto volta a referir-se dessas outras práticas aí de não dar filho à prostituição, não fazer isso, não fazer aquilo, sendo que, obviamente, quando você vai se aprofundar, quando vai falar das regras e das punições, esses pecados, eles são penas capitais, tá? São penas de morte, enquanto a questão do cabelo e da barba não, porque, como eu falei, é muito específico, não corte o cabelo apenas ou não corte o cabelo de lado. Ou seja, existe um motivo, tá, cultural na época para isso, mas as outras questões não, segue da ordem natural que Deus fez. E aí, obviamente, você vem para Romanos, Romanos, capítulo 1, tá? Acredito que é 1, se não for 1 é o 8, Romanos. Demorou um pouco para abrir. Calma aí. Ah, aqui, ó. A gente pode começar aqui a ler do capítulo. Vamos do capítulo 1, versículo 16, né? Ó, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus. É aqui porque está em Joel, se eu não me engano, essa passagem, tá? É onde ele vai falar isso aqui. É um texto bem interessante no contexto geral, mas, pra você ver, né, que às vezes o pessoal pergunta, às vezes não, perguntaram até essa semana, eu não sei se foi em uma live ou se foi aqui nos comentários, uma pessoa me perguntou exatamente isso: "Gideão, se o Novo Testamento obviamente não estava escrito quando os apóstolos estavam vivos, eles que escreveram". Exato, correto. Eh, o que que eles usavam? O Antigo Testamento, pessoal. Era o que eles usavam. Só que, obviamente, eles receberam toda a orientação de Cristo e do próprio Espírito Santo, né, para entender que aquilo era sombra, entendeu? Para entender que tudo se cumpria em Cristo, né. Então, eles usavam. É por isso que você vai ver as cartas dos apóstolos, principalmente do apóstolo Paulo, recheada de texto do Antigo Testamento. É por isso, entendeu? Era o que eles usavam como escritura. É, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Ó, porque do céu se manifesta toda a ira de Deus, né, contra a impiedade e a injustiça, que detém a verdade em injustiça, né? Ou converte a verdade em injustiça, né? E aí você vai ter todas essas bizarrices acontecendo. Eu estava até vendo pra vocês terem uma noção do nível que a coisa chega, que os caras não param e não descansam. Eu acho que foi aqui mesmo, nesse vídeo, o Darlan, não foi aqui não. Acho que foi na live de ontem. O Darlan comentou dizendo que o Platinho fez um vídeo de 1 hora lá reagindo, concordando com o Afonso, né? E eu vi que no vídeo, assim, eu vi rápido, porque eu não posso assistir aquilo, obviamente, né? Eh, por exemplo, Platinho, a moral que ele tem, né? De defender o assunto, trai o assunto, ataca o assunto, e agora, né? O mesmo cara que usava estudos para provar
como o desbalanço entre a população de homem e mulher, ou poucos homens tendo acesso a todas as mulheres, e a maioria dos homens ficando sem mulher, como isso aumentava a violência. E o cara agora vem bater palma e concordar com o Afonso que poligamia é legal? Ué, então você concorda, você acha legal aumentar a violência social? É bom, e aí Afonso usando um exemplo que a poligamia era um culto a Astarote. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Como eu mostrei naquele vídeo meu de 50 minutos mostrando na Bíblia que a poligamia não é defendida pela Bíblia. As primeiras relações monogâmicas foi criada pelo próprio Deus. O próprio Cristo dá referência a uma relação monogâmica. A relação de Cristo e a igreja, né, no sentido figurado, óbvio, eu não vou cometer a loucura de Afonso, né, mas assim, quando ele vai dar o exemplo da união de Cristo e a igreja, ele está falando do casamento, é uma única esposa. Então, por aí você tira o nível que essas pessoas chegam para defender suas sandices e querem, obviamente, manchar o evangelho de Cristo, né. A gente vai assim: "Ah, utilizando-se da Bíblia", cara, não dá nem para dizer que se utilizam, porque não leem nada, sabe. Pega quantos vídeos esse pessoal fez e pega aqui, como eu estou mostrando para vocês, o que está escrito, tá. Vamos continuar. Ó, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, então Paulo está usando uma referência aqui, tá? Tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então, um exemplo, você pega aqui o modelo de criação para entender os princípios de Deus. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Por isso Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia para desonrarem seus corpos entre si. Quer dizer, o que a cidadã fala: "Ah, ninguém é 100% perfeito, então eu vou dar meu butico aqui, então eu vou desonrar meu corpo, eu vou cometer torpeza contra mim mesmo, porque ninguém é perfeito". E aí, aquela clássico, né? Ah, se você corta seu cabelo, eu posso ser homossexual. Velho, olha a régua. Olha a régua. Olha a régua. É a mesma coisa de eu comparar uma pessoa que roubou uma manteiga com um assassino, com um político. Olha a régua. Não tem como tu fazer essa régua, cara. Não tem como. Não. Será que a pessoa não enxergou? Não entende? Eu vou tratar essa pessoa como um inocente, um ignorante? A pessoa conseguir fazer um disparate de comparação desse? Ah, você corta o cabelo, eu vou ser lésbica, eu vou ser homossexual. É sério? Caramba, vocês precisam tanto parecer animais para tentar se defender. Faça o que vocês têm que fazer, mas não faça uma comparação tão absurda. Lembrando, o mesmo texto que ela tenta usar o cabelo para legalizar o homossexualismo dela, está falando contra zoofilia, contra incesto. Ou seja, se logo eu aceito o argumento dela do homossexualismo dela, eu vou ter que aceitar pedofilia e incesto. Vocês viram o perigo? E todo o argumento que tentam utilizar, né? Porque o texto é um só. É... Esqueci o livro agora. Deuteronômios. Levíticos, capítulo 18 e 16. É Levíticos ou Números? Bom, agora esqueci. Mas eu acho que é Levíticos, tá? Capítulo 18 e 19. Aquilo é muito mais profundo. Não é só a questão do homossexualismo, não. É toda a prática hedionda, vil, tá? Ó,
Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, do contrário à natureza. Não, a Bíblia não condena, né? Tá. E semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade. Uso natural da mulher. E aí, quando tu pega o uso natural da mulher, tu volta para o Gênesis. A naturalidade das coisas foi criada lá. E aí tu volta para outro assunto. Foi criada uma só mulher para um só homem. Mas por algum motivo, o doutor de vocês, o God Afonso, está dizendo que é um culto a Astarote. Aquilo que Deus criou é um culto pagão. Quer dizer, cara, eu não tenho paciência e nem quero parar para assistir qualquer tipo de conteúdo a mais que esse cara tenha gerado. Mas parece que a cada coisinha nova que eu vejo, o negócio ele só afunda mais, sabe? Ele vai piorando ao nível que eu falei, meu Deus do céu, até que ponto esse cara chegou para defender essas coisas? E o outro pseudo-cristão hinduísta, né, que defende essas coisas também. Você vê que é só gente misturado com coisa perversa, coisa diabólica. Né? Se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estão cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. Pois é, pessoal, não estranhe. Pessoal, não estranhe uma pessoa dessa falar e ainda acreditar no que está falando, como a lésbica cristã. É disso que eles estão cheios. Iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detatores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, né? O que é que mais o God Afonso faz aqui? Desobediente a pais e mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis. E esse texto aqui eu tô lendo, ele vai cair na resposta que eu vou dar a um cidadão aqui, que assim, o cidadão se passa demais, demais, tá? Mas a gente vai chegar lá. Os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem. Ou seja, todos aqueles escritos que vêm defender esses caras, está aqui, ó, também são réus, confesso, do juízo de Deus. E aqui, tá, pessoal, também entra na operação do erro, tá? A gente pode botar aqui mesmo. Do engano, do erro. E pessoal, é tão fácil hoje estudar a Bíblia. É tão fácil você colocar aqui. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Ó, que eu abri por esse texto, mas vai culminar com talvez com uma coisa que eu tenho que ler aqui. Ó, bom, esse texto era bom ler todo, né? Mas eu vou ler aqui do versículo 9 em diante. Talvez eu tenha que ler ele de novo. Tá, vamos lá. Tá falando da vinda de Satanás, tá? Tá falando da última trombeta. Porque tem, pra gente aí vai ter duas últimas trombetas, vai ter duas últimas ressurreição dos mortos. Três, né? Mas vamos lá. A esse cuja vinda é a segunda eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para que os que perecerem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Que vai culminar também com o cidadão aqui falando, né? Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé e da verdade.
Não conte com sorte quando se trata de salvação. Você precisa ter uma vida com Deus. Para o que pelo nosso evangelho vos chamou para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estais firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Mantém o comportamento, mantém o que vocês aprenderam. Se é monogamia, tá? Se é não praticar certas coisas, é não praticar certas coisas. Mantenham. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console a vossos corações e vos firme em toda boa palavra e obra. Agora, deixa eu ler o comentário. Eu não vou colocar o Daily Bugle Brasil aqui, tá? Eu não vou colocar ele no mesmo pé de igualdade dessas outras pessoas que eu já citei. Agora, o cara tem uns comentários aqui que eu vou dizer, velho. Tipo assim, cara, é... às vezes eu insisto em te responder uma coisa ou outra, porque ainda você insiste em vir aqui e não em tom desrespeitoso. Mas, meu amigo, uma hora essa situação pode me cansar e eu não vou querer mais te avisar do caminho de erro que você tem tomado, que é perigoso, tá? Talvez isso não compita para sua salvação, mas o tipo de Galera. argumento que você utiliza aqui, tá? É perigoso até para outras pessoas ouvirem. E eu já vou explicar o porquê. Eu só quero saber, eu não tô ligado o que que significa isso aqui. Tradutor. Ah, Clarim Diário. É TJ? É o Clarim Diário de TJ, não, é a revista TJ. Enfim, vamos lá. Gidão, no mundo em que vivemos, temos três tipos de pessoas. Aliás, quatro. Quer dizer, você vê um texto todo pensado e tal. Vamos lá. Temos os justos, chamados também de vencedores ou eleitos. Esses não se contaminaram com religiões. Tá, aí ele tá pegando o texto de Apocalipse e já predeterminando que aqueles que não se contaminaram com mulheres é aqueles que não se contaminaram com religiões. Ó, desculpa, mas não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque o texto é claro. Não se contaminaram com mulheres porque são virgens. Em nenhum momento a Bíblia vai usar o termo virgindade e não se contaminar com mulher com religião. Eu sei que a Bíblia trata a religião como mulher, mas a referência ali do 144 está muito clara. E fica muito claro que os eleitos e vencedores não são só os 144 mil. A gente acabou de ler um texto aqui que mostra isso. Paulo está falando com toda a igreja da época. E olha como ele vai tratar. E vários outros textos, tá? Eu não vou abrir todos aqui agora, porque, né, senão o vídeo vai para 2 horas e não é minha intenção aqui. Tá? Aqui, ó. Mas devemos sempre dar graça a Deus por vós, irmãos, amados no Senhor, por vos ter elegido desde o princípio para a salvação. Eleitos, vencedores. O próprio Jesus vai dizer que aquele que perseverar até o fim será salvo. Persevera até o fim e dar-te-ei a coroa de vitória. São eleitos e vencedores. Só nessas citações aqui, tá aqui o texto, citei Jesus, tá? Eu não sei se é Mateus, exatamente. Então isso aqui, esqueça isso aqui. Que esses aqui são justos. Só esses são justos. Não são. Eu sei que você está falando de 144 mil aqui. E não é. Eles foram separados para uma obra específica. E esses 144 mil, a diferença deles fica muito claro. São 12 mil cada um de uma tribo. Ou seja, é algo que Deus separou específico. A especificidade deles não é salvos, não é vencedores e eleitos, não é ser justo. Todo servo de Deus que pratica as suas obras é justo. A especificidade deles é que eles foram separados em algum momento, são 144 mil, 12 mil de cada tribo. É deixado muito claro. Vamos ler, né? Vamos ler. Né?
Deixa eu abrir aqui no... Não, 144. Ah, aqui, deixa eu ver. Tá, beleza. Poderia haver até uma leitura aqui no 14, mas isso geraria uma certa confusão, tá? Porque Monte Sião é a própria Jerusalém, tá? Sião de Deus. E aí no Monte das Oliveiras é outra coisa, tá? Então esse evento aqui é provavelmente depois, tá? Da vinda de Cristo. Mas enfim, eu não vou entrar no mérito agora porque estenderia demais a leitura. Ó. E eu vi o número, Apocalipse capítulo 7, dos selados, e eram 144.000 selados de todas as tribos dos filhos de Israel. E da tribo de Judá havia 12.000, ele vai falar. E depois dessas coisas, olhei, e eis que a multidão, na qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono perante o Cordeiro, que trajavam vestes brancas e com palmas em suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: a salvação ao nosso Deus que está assentado no trono e o Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciões e dos quatro animais, e mostraram-se diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor, tá? Um dos anciões, e por isso, tá, beleza. Esse aqui já está falando da eternidade, tá falando após o milênio. Não está em ordem cronológica com outros textos, isso aqui. Mas esse é o 144.000. Obviamente, a gente vai ter a função deles, mas deixa eu ver onde é que eu vou achar esse texto agora, meu Deus do céu. Será que é Apocalipse 14? E eis que o Cordeiro, e viu uma voz do céu com muitas águas, e como voz de um grande trovão, e ouviu uma voz de harpistas que tocavam com suas harpas. E tocavam um cântico, tá? Esses são, tá, pronto, esse texto aqui vai ser interessante, né? Que ele cita aqui, né? Esses não se contaminaram com religiões, tá? Por que você não bota porque são virgens, né? Não tem. Ah, cara, seletividade é um negócio muito complicado, ó. E cantavam um novo cântico, novo diante do trono, e diante dos quatro animais, dos anciões, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Esses são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. De onde você tira a religião aqui? Em um texto tão claro desse. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Esses são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Ou seja, de onde vem os 144.000? Nem dá para saber. Mas você vê que esses eventos narrados aqui, como está no capítulo 7, isso tudo é na eternidade. Não é no milênio e não é antes, é na eternidade, é depois que tudo já passou. E a sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda a nação, tribo, língua e povo. E dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora de seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Você vê, os 144.000 eles já estão na eternidade com Deus. Então, quando é que eles foram comprados? Não se sabe. João já introduz os 144.000 aqui como estando lá diante do trono. Possivelmente, tá? E aqui aí entra uma conjectura e eu não vou me expandir muito nisso. Eu não me lembro se foi o apóstolo Paulo ou se foi o apóstolo Pedro, que quando fala que quando Jesus, né, morreu, os 3 dias que ele passou no ventre da morte, Jesus estava pregando aos espíritos em cativeiro, certo? E obviamente Jesus vai para o céu. Então, ou seja, o evangelho ele foi levado a espíritos. Que espíritos são esses? Possa ser que os 144.000 venha daí? Possa ser. Mas em nenhum outro evento você vai ter essa referência após isso, né? E em outro e um outro anjo surgiu dizendo: caiu a grande Babilônia. Você vê, ó, eles já estão lá, né? Que todas as nações deu a beber do vinho da ira de sua fornicação. Ou seja, então tu não pode encaixar os 144.000 com arrebatamento, porque não faz sentido. Por quê? Quer dizer, eles já estão no céu com Cristo, sendo que Babilônia nem caiu, ou seja, não rolou grande tribulação, o anticristo não foi derrotado, eles já estão no céu e os cristãos estão aqui ainda. Como é que você vai encaixar eles em um arrebatamento? Não faz sentido.
Aí você vê aqui no carro, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. E ouviu uma voz do céu que dizia: Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. E olhei e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice aguda. E o outro anjo saiu do templo, chamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: Lança a tua foice e cega na hora e cega. A hora de cegar está te é vinda, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice na terra e a terra foi cegada. Ou seja, aqui está falando do arrebatamento. Aqui está falando do arrebatamento. Logo após a ira de Deus cair sobre a terra, logo após a grande Babilônia, logo após a besta marcar, ó, a besta e a sua imagem é aquele que recebeu o sinal do seu nome. Logo após tudo isso, os cristãos estão aqui ainda. Depois disso tudo, é que Jesus aparece, ele vai, né, lançar sua foice aguda, ele vai cegar, né, cear. E saiu do altar outro anjo que tinha um poder de fogo e clamou com grande voz o que tinha a foice aguda, dizendo: Lança a tua foice a segunda vítima, os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra e vidimou as uvas da vinha da terra e atirou-as do grande lagar da ira de Deus. Ou seja, joio e trigo. Um pegou e levou para si Cristo, o outro anjo pegou isso e levou para a ira de Deus, que vai ser o julgamento branco, lago de fogo. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios do cavalo pelo espaço de 1.600 estádios. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham. Aí agora aqui já é antes desse evento do 14, tá? Porque não por algum motivo não é contar de forma cronológica. Então aqui meio que vai ser uma repetição dos fatos até chegar de novo no milênio. E aí lá no capítulo 19, 20, 21 e 22 vai estar mais claro o final dos tempos, tá? Mas vamos lá. Eles não se contaminaram com religiões e conhecem o nome do Altíssimo e do seu Filho. Aí tem que saber o nome, o tal nome. Qual é o nome da Libur? Qual é o nome? Você está falando de uma coisa que você não sabe? É das 7 variantes do nome Yeshua que existe por aí, é? Qual é o nome? Então você, tá. Aí agora, ó, temos os salvos que creem neles, mas não estão presos à religião, a religiões. Qual é a regra? O que é religião? Como é que você vai medir isso? Temos os salvos que creem neles, mas não estão presos a religiões. Ó, estão contaminados? Não é estranho estar contaminado? Temos os salvos que vivem no pecado. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Salvos que vivem no pecado. Se vivem no pecado, meu camarada, essa pessoa não é salva. O, o problema de fazer esses textos, pessoal, esses vídeos, é porque é tanto texto que a gente tem que ler aqui. Mas se uma pessoa vive no pecado, cadê você, João? João, me ajuda aqui. São vários textos, tá? Mas eu estou tendo de João agora. Cadê você, João? Ó, o Paulão já aparecendo aqui, já me ajudando de novo, rapaz. Esse Paulo não tem jeito, hein? Ó, pessoal, depois vocês faz questão aí, tá? De ler todo o contexto. Eu quero adiantar aqui, tá? De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? O salvo é aquele que morreu para o pecado. Como ainda viveremos nele? Como é que existe salvo? Temos os salvos que vivem no pecado. Esse é o pessoal que lê Bíblia, tá? Eu não leio. Esse é o pessoal que lê Bíblia. Vamos lá. Deve ter outro texto aqui. Eu estou lembrado de João. Ó, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. E ele morreu para todos, para que os que vivam não vivam mais para si, mas para aquele que ele morreu e ressuscitou. Por eles, para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quem vive em Cristo vive no pecado, pessoal?
Cristo morreu e ressuscitou para viver no pecado, pessoal? Vamos lá. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Como é que alguém, como é que alguém salvo vive no pecado? Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que os mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro capítulo 2. Não é nem esse texto ainda. Hebreus. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Mas supostamente a pessoa é salva e vive no pecado. Olha o que Pedro fala. Ó, pronto, João. Vamos para João. Vamos para João? Vamos, João. Ó, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, e que fôssemos chamados filhos de Deus, e por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, faz o quê? Purifica a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não viu e nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Ó, eu sinceramente não tenho obrigação nenhuma de continuar lendo esse tipo de coisa. Não tenho. Mas como eu comecei, eu tenho que terminar. Salvos que vivem no pecado. Meu Deus, não sei, Senhor, dá graça, misericórdia, porque é muita gente atacando o evangelho tipo, parece que a gente está sufocado em um lugar desse. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Porque esse é a mensagem que eu vi desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as dos seus irmãos justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Não, nós sabemos que passamos a morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão, permanece na morte. Tá? Aí fala, Gidão, mas aí Pedro falou que, João falou que o servo de Deus não peca, mas a gente erra, não é? Peca, erra. A gente não vive do pecado, não vive na prática do pecado. Agora vamos para fechar com chave de ouro, vamos ler o que Pedro falou sobre. Tá difícil achar alguma coisa de Pedro. Pessoal, tem muito texto sobre pecado, tá? Muito texto. Acho que é filhinhos, filhinhos, filhinhos. Deixa eu ver aqui. Oxi, filhinho. É assim? Ah, tá, escrevi errado, né? Mas eu acho que é filhinhos. É. Ah, Pedro, cadê Pedro, rapaz? Ah. Ó, ó o que João também, ó. Filhinhos, escrevos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Mas se pecar, vocês têm um advogado. Testação, eu não entendi porque não apareceu. Ué, é João. É por isso que eu estava aqui me atrapalhando. É João. Segundo a João,
1 João, capítulo 1. Ó, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação, aqui entra, né? É a tampa, a propiciação é a tampa da Arca da Aliança, aonde o sangue é aspergido para perdão dos pecados. É assim que Jesus cumpriu a lei, sendo a própria lei, os próprios ritos de lei. Não é cumprir e guardar, não, tá? É cumprir porque ele é o sacrifício perfeito. Foi, né? O sacrifício é. Né? Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo. E nisso sabemos que conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e eu não guardo os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Como é que um salvo vive no pecado? Quem vive na prática do pecado, pessoal, não é salvo. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Não, mas o salvo, segundo o Daily Bug aqui, o salvo pode andar em pecado. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento é antigo, é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro, e nele em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Tá falando da irmandade, tá? Não é pra amar qualquer gato e cachorro, não, tá bom, pessoal? Vamos lá. Cadê a parte do pecado? Leiam todo o texto, tá, pessoal? Mas cadê? Deixa eu ver aqui. É isso, eu já li, né? Eu já li, eu acho que eu só me atrapalhei. É isso. Se pecar, temos um advogado. Ou seja, ele está dizendo, não peque. Mas caso a gente peque, pode acontecer de um deslize, de uma falha. Agora, meu amigo, calma aí. Você vem me dizer aqui, viver no pecado, salvos, vivendo no pecado. Tá? Eles creem no Altíssimo e no seu Filho, mas roubam. Em vez de o cara parar aqui, não, ele continua. E olha a lógica diabólica que ele utiliza. Mas roubam, mentem, aplicam golpes, praticam relações ilícitas e até matam. Geralmente se arrependem nos últimos momentos da vida. Sério, esse é o conselho que tu vai dar para as pessoas. É isso aqui, é esse salvo aqui que você vai dar o conselho para as pessoas. Que a pessoa, não, pode fazer isso tudo aí. Eu sei que você não está falando que a pessoa pode fazer, mas você está dizendo que essas pessoas que fazem isso são salvos? Porque geralmente, tá? Parece que tem pessoas que são salvas mesmo fazendo isso. Geralmente no último momento de vida, se arrepende no último momento de vida. Meu amigo, isso nem bíblico é, para você ter uma noção. Isso aí é uma ideia que foi criada por conta de Dimas, tá? Aquele o bandido da cruz, do lado da cruz de Cristo, que reconheceu Cristo como justo. Aquilo é uma excepcionalidade. Você não pode dizer para as pessoas que elas podem ser salvas no último segundo. Isso aí, meu amigo, é um negócio perigoso, é um negócio complicado. Você não pode garantir que aquele arrependimento foi válido para a pessoa com uma vida toda. Porque se as obras serão pesos na balança, e esse é o critério de julgamento, veja bem, só participará do milênio como santo e salvo, como eleito, quem tem obras. Os salvos que passarão por um fio, esses serão julgados no grande trono branco. Que poderão entrar na eternidade serão julgados lá. Então, assim, quando você coloca na balança que esse tipo de pessoa, a pessoa pode se garantir se segurar nisso, você é louco, cara, em falar um negócio desse. Isso é loucura. Isso é insanidade. Sério, eu queria saber de onde as pessoas tiram essas loucuras, cara. Pessoal, eu tô lendo a Bíblia aqui, vocês viram alguma coisa do tipo? Vocês viram ele citar algum texto bíblico que corrobora esse tipo de visão maluca dele aqui? E por final, temos os ímpios. Esses são os que creem no. Os ímpios, esses são os que creem no Altíssimo seu Filho e muitas vezes pecam sem remorso. Ué, todo mundo crê?
Qual é a diferença desse ímpio aqui? Ah, é remorso. Ah, porque na hora da morte ali o cara se arrependeu. Tá, vá nessa. Confie. Confie. Mas para ele todo mundo crê no Altíssimo, né? Pois é, Satanás crê. Cuidado. Acho que essa moça deve ser uma crente, mas não mede seus pecados. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É crente, crente. E é isso que vai condenar ela. Ela sabe que Deus existe, mas tenta deturpar a palavra de Deus, né? Quando o antimessias for derrotado e dar início ao milênio, muitas dessas pessoas não vão viver no reino milenar. Hum. Meu amigo, quem não entrar no milênio já está condenado, é quem tem a marca. Para de agonia. Você vai começar a inventar um monte de outra coisa aqui, né? Quem não entrar no milênio, quem tiver vivo na época e não entrar, é porque tem a marca, filho. Ou seja, para as pessoas que têm a marca, já era. Precisa ler os textos? Precisa. Para as pessoas que têm a marca, já era. É essas pessoas que não entrarão no milênio, se por acaso estiverem vivas na época. É as quem tem a marca. Rapaz, eu não sei. Meu Deus do céu. Depois do tribunal do Messias nos ares, passarão. Depois do tribunal do Messias nos ares? Depois do tribunal do Messias nos ares? Que tribunal de Messias nos ares, cara? De onde você tirou isso aqui? A única coisa que tem aqui é o arrebatamento. Os mortos ressuscitarão primeiro, os mortos santos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, tá aqui, ó, 2 Tessalonicenses, por isso que eu deixei aberto, depois nós que estaremos vivos, seremos transformados no abrir e piscar de olhos, no soar da última trombeta, que é a sétima trombeta, que é o milênio. Não tem julgamento aqui, meu jovem. De onde você está tirando esse julgamento aqui, meu jovem? Agora, não, só piora, veja bem. Do Messias nos ares passarão um tempo no Lago de Fogo. O Lago de Fogo é a segunda morte, meu jovem. O Lago de Fogo é o fim de tudo. Que um tempo no Lago de Fogo? Para serem purificados os seus atos. O cara tá me falando de purgatório. Aí ele vai usar parábolas, que ele não sabe o contexto. O Lago de Fogo também é chamado de trevas exteriores. De onde você tirou isso? De onde você tirou que o Lago de Fogo também é chamado de trevas exteriores? O que é que tem a ver o que Jesus fala com o Lago de Fogo? Trevas exteriores. Ó, vamos lá, capítulo 8. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e adorou, dizendo ao Senhor: Se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta-te a oferta a Moisés, que determinou para lhe servir de testemunho. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado já jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse: Eu irei e lhe darei saúde. Presta atenção, tá? Presta atenção nisso aqui, ó. Um centurião. O centurião é romano, ele não é judeu, tá? Presta atenção nisso aqui. Isso aqui é o gancho para você entender aqui embaixo. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo, enquanto um romano, pessoal, um centurião romano. O cara, no mínimo, tinha autoridade sobre 100 soldados. No mínimo, sobre 100 soldados. Era um homem muito respeitado. Era um homem que poderia dizer: você morre, você vive. Olha a humildade, a humilhação que esse cara faz perante Cristo. Coisa que os judeus tentavam matar Jesus. O centurião respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas disse somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem, sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E digo a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faz isso, e ele faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que seguiam: Em verdade vos digo que quem
que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Veja bem, é uma parábola que Jesus está falando da aceitação dos gentios e está falando da rejeição de Israel. Olha o que ele fala. Ó. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, e se assentarão à mesa com quem? Com os pais. Porque o hebreu gostava de bater no peito. Meu pai é Abraão. Né? Eu fiz igual o Nando Moura agora. Deus me livre. Fiz igual o Nando Moura agora. É, é, meu pai é Abraão. Né? Eles gostavam de arrotar isso. Por isso que Jesus falou, não, vocês têm por pai o diabo. Se vocês fossem filhos de Abraão, ouviriam as minhas palavras. Então o que é que Jesus fala? Ó, você sabe quem é que vai reinar comigo? Quem vai se assentar comigo? São os gentios que vocês tanto atacam. Ó, e os filhos do reino, quem são os filhos do reino? Os filhos de Abraão, aqueles que se dizem, né? E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ou seja, fora da festa, fora do arraial. Ali haverá planta e ranger de dentes. E então disse Jesus ao centurião: pessoal, o que é que isso tem a ver com lago de fogo? É mais uma parábola, como eu falei, todas as parábolas, pessoal, o pessoal entende as parábolas erradas. Todas as parábolas é falando da rejeição de Israel, aceitação do povo gentil. Todas as parábolas, a moral delas é essa. É isso que Jesus está ensinando. E é por isso que os mestres da lei não entendiam. Por causa da arrogância, da prepotência deles em se achar superiores. De onde esse ranger, pranto e ranger de dentes, você sabe qual é a referência disso aqui? Eu vou mostrar agora para vocês. Cara, como tá fácil te refutar, hein, Dalibug? Olha, eu pensei que você ia, né? Vou mostrar agora aqui para vocês onde é que tá isso aqui, ó. É, virem o filho do homem. Vou mostrar agora aqui o ranger de dentes aqui. Por que Jesus falou isso? Deixa eu... Tá, Apocalipse, tá? Meu Deus. Nas nuvens. É, tem que estar aqui. Vamos lá. Quando virem o filho do homem nas nuvens. Te mostrar agora a referência. Porque eu sou assim, para ler a Bíblia. Ah, de novo, eu tô aqui com a cabeça em Apocalipse. Me perdoem, pessoal. Me perdoem. Não é Apocalipse, tá? É Mateus, tá? Eu tô. Imagine o tanto de texto que tá passando na minha cabeça aqui. O tanto de texto, tanta informação. É por isso que às vezes eu acabo me atrapalhando, tá? É isso aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Agora vai ficar mais fácil pra gente procurar aqui, né? Perdoe mesmo. Pronto, aqui. Jesus está falando aqui do final dos tempos. Está falando, e aí vai falar do milênio, ó. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá. Isso aqui é o quê? Sexta trombeta, se eu não me engano. Sexta trombeta. E a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Aí vem sétima trombeta, última trombeta, arrebatamento. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rigor, clamor de trombeta, aos quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro cantos. Veja, a gente leu o Apocalipse capítulo 7, tá? É dado uma foice e ele passa, né? Pessoal, é tudo. Pessoal, a Bíblia é linda, é maravilhosa, porque é tudo interligado. E você vê que quem deturpa e manipula a Bíblia é quem não lê a Bíblia dessa forma. A Bíblia faz referência a ela mesma. Ó, desde os quatro ventos e de uma outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola, a figueira, da figueira. Quando os seus ramos se tornam termos e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo.
Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Que geração? É a geração do arrebatamento, tá? Não é aquela ali, não. O céu e a terra passarão, mas as não passarão. Tá, beleza? Certo? Então você pega aqui, ó. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Mas tem outro texto que eu acho que é melhor do que esse ainda, tá? Se eu não me engano, tem um outro texto que acaba sendo mais claro. Mas você já entendeu? Que tá dando referência a isso aqui, tá? Mateus Otto. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores e ali haverá pranto e ranger de dentes, tá? E todas as tribos da terra se lamentarão quando virem o sinal do Filho do Homem aparecer. E será juntado quem, pessoal? E reunirá os seus anjos com rigor e clamor de trombeta, aos quais ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos. O que é dito aqui, pessoal? Virão do ocidente e do oriente, de todos os cantos da terra, tá? Mas tem um outro texto que eu acho que vai ser mais claro. Deixa eu só ver aqui. Não foi aqui não, calma aí. É aqui, é aqui. Deixa eu voltar aqui. Então virá o Filho do Homem em uma nuvem com poder grande de glória. Lucas e Marcos têm a referência, né? Também. É porque às vezes um texto dá mais detalhe do que o outro. É porque aqui não tá o texto, cadê? Eu não gosto desse aplicativo não, cara. Não gosto mesmo. Lucas 21, vai. Vamos botar aqui. Eu vou ter que fechar isso aqui. Lucas. Ah, legal isso aqui. Lucas. Lucas 21. Lucas 21. 21. 27. Tá, aqui tá. É basicamente quase o mesmo texto de Mateus 24, tá? E então virá o Filho do Homem na nuvem com poder grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse uma parábola. Homens desmaiarão de terror na decepção das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu foram abaladas. E haverá, beleza. Aqui ele não vai falar, mas é o mesmo texto, o mesmo evento. Tá? Porque virá acumular, se olhar para você acontecer que os vossos corações se carreguem de glutonaria, vigiar em todo o tempo. Mas, né, a gente pode remeter à questão da salvação, né? O cidadão falando que, não, veja bem, tem aqueles que vivem no pecado e serão salvos. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É Marcos o quê? 26. Deixa eu ver aqui. Marcos 26, 13, 26. E ele enviará os seus anjos. É o mesmo texto. Ora, aqueles dias, pois, a aflição e o sol e as estrelas cairão, e então virá o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará. Não, é em Apocalipse esse texto, eu tenho quase certeza. E chorarão ao ver quem transpassaram. Tá falando de quem? Quem transpassou quem, pessoal? É Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Desculpa, tá, pessoal? Desculpa. Vocês estão vendo que não é porque eu não sei, é porque é tanto texto que eu vou me lembrando de uma palavra e de outro e às vezes eu acabo me atrapalhando. Mas é Apocalipse, tá? E esse texto é muito mais claro, né? Ó, e nos constituiu reino e sacerdote para servir a Deus, seu Pai, a Ele. Porquanto sejam a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Quem? E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente assim será. Amém. Que é, pessoal? Ali haverá planto e ranger de dentes. Eles ficarão de fora. Tem outra parábola. Pronto. A parábola do Senhor. Né? A palavra do Senhor e da festa. O Senhor, ele faz uma festa e ele convida os seus, né? Os ricos, abastados. E ele, não vou hoje. Eu não vou hoje porque eu tô com um boi aqui, eu tenho que tirar um boi dali. Eu não vou hoje porque minha filha tá casando. O que é que o dono da festa faz? O dono da festa se irrita com isso, porque ninguém foi pra festa. Ele tá falando das bodas, tá falando da sua vinda. Ele fala: lançai fora todos esses e chamem os mendigos, os moradores de rua, chame todo mundo, coloque roupas novas e chame-os para a festa. Porque aqueles, os meus, não quiseram participar. Entendeu, cidadão? O que isso tem a ver com Lago de Fogo?
E aí o cara inventa aqui que trevas exteriores é o lago de fogo, que passarão pelo dano da segunda morte. Agora vamos para a referência de dano de segunda morte? Tá, vamos ler aqui logo. Repare que a Bíblia menciona o dano, a pessoa vai sofrer. Quer dizer, aí o cara, ele inventa. Não, a Bíblia menciona o dano. Não, porque dano não é morte. Dano é só. Não. Olha as referências de dano, tá? E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Segunda morte, ponto. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da. O que vencer, o que vencer, o que vencer. O salvo não receberá o dano da segunda morte. O salvo está purgando? É isso que você quer me dizer? Aquele salvo que participará da primeira ressurreição, que é a bem-aventurada, que reinará com Cristo no milênio. Esse salvo. Se o que vence não recebe, como é que alguém vai ser purgado para vencer ou ser salvo depois, cara? Me explica. Ó quem vai para a segunda morte. Mas quanto aos tímidos e aos. Aí que você quer dizer que dano aqui de segunda morte não é a mesma coisa da segunda morte. É isso que você vai meter agora. Tá. Mas quanto aos tímidos, incrédulos, abomináveis e homicidas, e aos que se prostituem, aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo que arde com chofre em fogo, que é a. Esse é o dano da segunda morte. É isso aqui, ó. É lago de fogo, é segunda morte, cara. Bem-aventurado o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Mas serão os sacerdotes de Deus e Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Tá. Segunda morte agora virou purgatório. Lago de fogo virou purgatório. Repare que a Bíblia, tá? A pessoa vai sofrer segunda morte, mas não terá segunda morte como os ímpios. Não sei de onde esse cidadão. O cara vai sofrer o dano da segunda morte, mas não terá segunda morte como os ímpios. Vocês viram alguma diferença de dano para a segunda morte ali, pessoal? Não entendi o que esse cidadão está querendo falar. Lá diz que é onde terá choro e ranger de dentes. Aonde? Aonde diz que segunda morte é choro e ranger de dentes? O que diz sobre choro e ranger de dentes é Mateus capítulo 8, seguido de Lucas 21, Mateus 24 e Marcos 13, que está falando dos judeus, daqueles que transpassaram Cristo, que ficarão de fora do reino milenial. Aonde está dizendo que lago de fogo, segunda morte é ranger? Planto e ranger de dentes. Aonde, meu camarada? Aonde? Isso é parábola, velho. Isso é parábola. É o sentimento que eles terão em ver que eles não aceitaram o Salvador. Aqui na terra será a purificação, arrependimento. Aqui na terra será a tribulação. Caso a pessoa crente ainda continue pecando, aí será lançado no lago de fogo. Ó, então é melhor o cara pecar e fingir arrependimento antes do milênio, porque depois do milênio, se ela pecar, ela vai ser perdida. Mas o que morreu antes do milênio e foi pro lago de fogo, que só vai ser inaugurado depois do julgamento do trono branco, depois do milênio, essa pessoa vai ser purificada e vai ser salva. Meu Deus do céu, que saladinha, velho. Que saladinha. Tudo isso é diferente do tribunal diante do trono branco, que é onde realmente o lago de fogo é inaugurado. Que acontecerá depois dos 1000 anos, onde o espírito dos ímpios estarão lá só para ser mostrados se os nomes deles estavam no livro da vida. Aí teremos a eternidade, tanto para os salvos e justos ao lado do Altíssimo e do seu Filho, quanto para os ímpios no lago de fogo. E aí, de novo, já vem um outro erro. O lago de fogo é a segunda morte. Não haverá eternidade. Não haverá eternidade, cidadão, longe de Deus, cidadão. O ímpio não ficará no lago de fogo eternamente, cidadão. Ele será destruído depois de julgado, cidadão. Eternidade é só com Cristo, cidadão. A morte não é eterna, a morte foi vencida, cidadão. Pelo amor de Deus, cidadão. O lago de fogo é a segunda morte, é a aniquilação, é destruição.
Vê a bagunça na cabeça da pessoa. Jesus Cristo amado. O cara faz uma mistureba de eventos. É o que estão lá no lago que vai ser julgado por 1000 anos. Quer dizer, e ainda Deus vira um injusto, né? Porque esse aqui vai ser purificado por 1000 anos. O outro, não. O outro que foi julgado depois, não. Esse aí já era eterno aí, ó. Vai sofrer eternamente. Qual é o critério disso? Qual é a lógica disso? Onde é que está isso na Bíblia? O cara pegando um texto de Mateus que não está falando de pós-vida, mas está falando do arrependimento daqueles que rejeitaram a Cristo. Está falando da rejeição de Israel enquanto povo escolhido, com lago de fogo, 1000 anos, e que eles vão ficar ali, depois eles vão ser tirados dali, vão ser salvos, mas os outros que foram julgados depois vão se perder. Sendo que quem morrer, quem ficar de fora do milênio, já está perdido, porque recebeu a marca. E os que morreram antes do milênio é os que vão ser julgados no grande trono branco. Não existe um evento no meio disso, meu camarada. Os únicos que estarão no lago de fogo nesse período é Satanás. É Satanás. Nem os anjos de Satanás só vão também depois, no final de tudo. Quem vai estar preso é Satanás, o falso profeta e o anticristo. Que vai estar preso. Vamos lá. Só para finalizar. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou, que receberam o sinal da besta. E com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca que estava assentada sobre o cavalo, e todas as aves fartaram suas carnes. Quem vai ser lançado nos 1000 anos? Quem vai ser lançado nos 1000 anos? Tem outro texto, tá? Mas eu vou parar por aqui. Mas quem é que vai ser lançado? O restante que vai ser morto, para quê? Grande trono branco. Eles não vão para o lago de fogo. Porque eles têm que ser julgados antes. Mas esses aqui, ó, a besta e o falso profeta, esses é que serão lançados no lago de fogo. E ficarão lá 1000 anos presos. Depois será solto. Ah, meu Deus do céu. Enfim, eu respondi. Tô de consciência limpa perante Deus. Ó, pessoal. Eu fiz um vídeo super rushado. Eu fiz um vídeo. Assim, eu poderia ler muitas outras referências aqui. Muitos outros textos. E mesmo assim, eu tentando encurtar, cortar. Olha isso. Tem que se dedicar muito para isso aqui, cara. Não é brincadeira, não. É fácil tu chegar e colocar um comentário genérico, inventando um monte de coisa, ligando um monte de evento que não tem ligação direta. Mas parar para ler a Bíblia e mostrar que isso aqui tá errado, é difícil, tá? Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.